Vou pedir para a Thaís passar, então, para nós o primeiro slide. Boa noite novamente, né? Então, como é que começa a história da bruxaria no Brasil? Como é que começa? Tem gente que pensa assim, o Brasil começou quando vieram os portugueses para cá, só que não, né, gente? O Brasil já era habitado, já tinha dono, já tinha um monte de gente que morava aqui. O Brasil começou há muito tempo, então não é o descobrimento do Brasil, sim a chegada dos portugueses ao Brasil. Tem havia tantos povos e tantas línguas e tantas culturas diferentes nos habitantes da terra, e chegam os portugueses e olham e dizem: "Nossa, descobrimos uma terra", desconsiderando a humanidade das pessoas que aqui já estavam, que tinham suas famílias, as suas culturas, os seus idiomas. Muito louco isso, né? A gente mostra bem aquela questão da história contada pelo vencedor. A história é contada pelo europeu, pelos brancos, né, porque se a gente for pensar, não faz sentido nenhum, é absurdo. E digamos assim, que a partir de 1500, quando começa o processo de colonização, entre aspas, 1530, né, que leva 30 anos para, digamos, quando na carta de Pero Vaz de Caminha diz que os portugueses deixaram 2 pessoas aqui junto com os índios. Não se sabe o que aconteceu com aquelas pessoas, aqueles 2 homens, 2 navegantes, mas eram 2 pessoas que davam trabalho no navio, eles já quiseram se livrar. Isso meio que virou uma cultura do que vinha para cá. Para vir para o Brasil, só quem era degradado. Quem vinha para cá era aqueles que estavam condenados por alguma coisa. E não era só para o Brasil, era para outros espaços, porque se partia do pressuposto de que a no primeiro momento, quando chega o Pero Vaz de Caminha e escreve a carta contando que era o Brasil, imensas águas e pessoas bonitas e muito sol, uma terra que em se plantando tudo dá, que aqui era o paraíso. Mas isso muda algum tempo depois. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Os indígenas foram se dando conta de que aqueles caras que tinham vindo na praia, eles não tinham vindo aqui tanto para ser amiguinho, não. Eles tinham vindo para tomar conta. E até porque perceberam que havia uma relação de extrema violência contra eles e contra a cultura, e que a ideia era, digamos, tomar conta da terra. Então houve muita resistência, muita luta. E os europeus, como sempre, ao verem uma cultura diferente desses habitantes originais do Brasil, logo associaram tudo isso a uma inferioridade cultural. Nessa inferioridade cultural, dentre as várias práticas que havia no olhar dos europeus, e tem muito documento sobre isso, se verificou que um dos rituais que havia era de canibalismo no Brasil. E que isso jamais foi por questão de fome, né? Não se praticava canibalismo por fome. E que sim fazia parte de você absorver as virtudes daquele sujeito que era consumido depois de vários rituais por uma tribo inteira para que adquirissem todas as suas grandes capacidades. Eles jamais comeriam alguém que fosse covarde ou que não tivesse, digamos assim, associado a uma ideia positiva para aquela tribo, porque eles iriam absorver, né, naquelas pessoas. Então, gente, pensem que ninguém queria vir para vir para cá só se você fosse obrigado, se você fosse um degradado. E a história do Brasil começa com essas pessoas que não queriam estar aqui. Parte desses que não queriam estar aqui e que Portugal também não queria lá, eram as pessoas acusadas de bruxaria. Nós estamos em 1500, nós estamos 1500 e alguma coisa, século XVI. Final da Idade Média e início da Idade Moderna. O que estava acontecendo na Europa? Estava acontecendo a reforma protestante e em seguida já estava havendo a contra-reforma, a reação da Igreja Católica contra o protestantismo. E junto com tudo isso, especialmente em Portugal e Espanha, houve um recrudescimento das ações da Igreja Católica contra heresias, pessoas que desafiavam o poder da igreja, e especialmente contra bruxos e feiticeiros, no caso, tá? Então, parte de quem veio para cá
era alguém que estava condenado à morte, mas também era gente acusada de bruxaria. Começou a colonização, manda os bruxos lá para o Brasil, tá? E isso no primeiro momento, na cabeça dos portugueses, eram bruxos brancos. Só que, veja, em seguida que os europeus foram percebendo, entrando em contato com algumas culturas indígenas, de algumas etnias e alguns povos que estavam aqui, eles também foram associando os ritos religiosos dos nativos à bruxaria europeia. Tá? Foram dizendo: "Olha, mas não é que é meio parecido o negócio que os índios fazem lá com as bruxas fazendo", e é tudo bruxo, tudo feiticeiro mesmo, tá? E depois, mais adiante, aí já estamos falando de século XVII, com a vinda dos africanos, não a vinda, né, o sequestro dos africanos da África trazidos para o Brasil para o trabalho escravo, isso acontece também. E isso é uma coisa que existe até hoje, gente, essa discriminação em cima das religiões de matriz africana, né, de se associar como ao mal, à bruxaria, à feitiçaria, como se ali não houvesse nenhum tipo de relação com a divindade, tá, como se não fosse uma forma religiosa, e sim uma forma de acessar as forças maléficas, única e simplesmente esse pensamento começou lá atrás. Quando a gente reproduz esse modelo de pensamento, a gente ainda está reproduzindo aquilo que se pensou lá na colonização do Brasil. E olhando com esse olhar, digamos assim, preconceituoso e com base nessas crenças antigas sobre feitiçaria para as formas religiosas de povos com culturas diferentes, como nós vimos que aconteceu com a Tituba. Aconteceu aqui no Brasil também. Mais um, por favor. Aqui, ó, tem uma citação do Salmo, eu coloquei também referências no final aqui do slide para vocês. O bruxo é um indivíduo capaz de modificar o destino de um outro indivíduo. Então a palavra socier, de sors, em latim, que significa sorte ou destino, tá? Socier é a palavra francesa para bruxo. É aquele que é capaz de realizar procedimentos e rituais capazes de modificar a sorte ou o destino das pessoas. Tá? Essa etimologia está relacionada à palavra fada, que vem do latim fatum, que significa destino. Tá? Então, digamos assim, o senhor do destino, a senhora do destino, aquele que tem o poder de nele intervir, é o feiticeiro, é o bruxo, por definição etimológica, né? Mais um, por favor. A bruxa assustava esse sujeito que vinha para o Brasil, por exemplo, assim como assustava esse branco europeu que vinha, que estava na Europa, assustava esse europeu que vinha do Brasil, porque ela teria esse poder, justamente, de acionar as forças maléficas em meio a uma comunidade, de provocar todo o mal. Gente, lembra que a gente falou que quem estava vindo para cá não era boa coisa lá? Tem filmes que mostram sobre isso. Um dos filmes que falam sobre isso, ele é baseado numa obra, um romance da Ana Miranda. E nesse romance da Ana Miranda, ele trata do momento em que vieram 14 órfãs brancas para o Brasil. Não havia mulheres brancas no Brasil disponíveis para o casamento. Então, o que eles fizeram? Essa ideia de eugenia, de branquear a população, já é meio antiga, sabe? Bem antiga. Então, eles pegaram 14 meninas que não tinham família em Portugal e deram-lhes uma grande oportunidade, que era de vir para o Brasil e casar com um dos brutos brancos que aqui viviam, que estavam, e isso não era considerado de nenhum valor, amaziados, nos termos que se usava da época, tá? Com mulheres negras da terra, que eram mulheres indígenas. Isso é anterior à vinda dos escravizados africanos, tá? Eles chamavam as índias de negras também. E aí o que acontece? Mostra
digamos assim, a brutalidade da vida no Brasil colônia. A ignorância total das pessoas é Desmundo, o nome do romance e o nome do filme, tá? Desmundo, da Ana Miranda. E mostra um ambiente de brutalidade e de profunda ignorância que existia aqui na Terra. As pessoas que vinham para o Brasil e que tinham instrução eram os padres, que vinham com essa finalidade de catequizar não apenas os portugueses, mas principalmente os índios que aqui estavam, tá? E eram as pessoas que tinham algum conhecimento. Porém, se nós formos ver a formação de alguns desses religiosos, a gente vai ver que era bem deficitária, ainda que se tivesse, por exemplo, um Padre Anchieta, um Santa Rita Durão e outros vários escritores desse período, tá? Que formaram a literatura brasileira em função dessa sua capacidade de produzir literatura e relatos sobre a Terra. Bom, o que aconteceu, gente? Se essas bruxas, elas eram perigosas por ter poder demais e por mexer com poderes sobrenaturais, disso foi facinho de associar as bruxas à perversão, à antropofagia, tá? Diziam que os rituais indígenas antropofágicos, canibais, eram de bruxaria e não eram. Necrofilia, infanticídio, pestes, calamidades naturais, tudo de ruim que acontecia estava ali, podia em algum momento ser culpado uma feiticeira. Na literatura tem vários relatos, vários não, mas tem alguns relatos, dá para a gente pesquisar. Por exemplo, José de Alencar, em O Tronco do Ipê, tem um bruxo homem negro. Aí é o homem, mas ele é negro. Ele é um sujeito africano, tá? E que ele teria trazido essa sabedoria de seus ancestrais e ele acaba sendo queimado pelos outros negros mesmo digamos, da senzala da Casa Grande. Claro, né, que o José de Alencar ele escreve na época do romantismo e, digamos assim, ele não está ocupado com um realismo ou com uma denúncia especificamente social nesse sentido, tá? E outros bruxos que aparecem, por exemplo, no Júlio Ribeiro, em A Carne, na literatura brasileira naturalista, aparece também ali um bruxo que mexe com energias pesadas e que fala, digamos, desses tempos mais iniciais aí do Brasil, mas associados a uma figura masculina. Nos dois casos eram negros, os bruxos, tá? Então, era fácil associar o mal ao bruxo e pensar que aquela pessoa deveria ser extirpada. O bruxo dificilmente seria alguém rico, alguém poderoso, como poderia aparecer na Europa, em que tinha pessoas muito ricas que estavam associadas a alguns conhecimentos de magia. No Brasil, eles eram realmente as pessoas pobres. E, não por acaso, esses bruxos eram também os curandeiros, eram as pessoas que sabiam indicar ervas, simpatias, eram as parteiras, entende? Eram as pessoas que tinham conhecimentos naturais, mas só que de uma coisa para associar com outra é muito fácil, tá? Porque é um ambiente de muita ignorância que se vivia e de muito medo, muita superstição. Mais um, por favor. Pode falar, Bruna. Oi, professora. A Silvia Federici, eu sempre falo dela aqui porque é um livro muito bom, Caliban e a Bruxa, né? Mas ela fala que quando houve essa leva de bruxas aqui pro Brasil, ao contrário do que se prega da rivalidade feminina que sempre existiu, há relatos de que elas fizeram tipo amizade com as nativas brasileiras, com as mulheres Verdade. negras e trocando conhecimento que é considerado da bruxaria, conhecimento de erva, de parto, contradizendo toda essa ideia da rivalidade, né? Eu achei isso fascinante, de como que assim, mesmo com diferença de línguas e de culturas, a troca feminina de saberes existiu e ainda existe, né?
Fiquei arrepiada, Bruna, de você lembrar disso, sabe? Porque é um contato ancestral, com uma sabedoria ancestral, né? Que apareceu ali sendo compartilhada e um compartilhamento, digamos assim, de poder das desempoderadas, né? Acontecendo ali por trás de tudo isso. E a Mary Del Priori, ela trata alguma coisa também dessas questões de bruxaria, ela também comenta desse, digamos assim, dessa conexão que se estabeleceu em alguns lugares, em alguns espaços dessa troca de conhecimentos. Isso é muito interessante e muito forte. E, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Dentro do proibido, no espaço do secreto, né? Elas estavam correndo risco de falar sobre essas coisas também, né? E ao mesmo tempo tão necessárias, né? E tão colocadas à parte ali. Muito legal ter lembrado disso. E aí aqui, gente, o que os manuais da Inquisição afirmavam? No Brasil também teve Inquisição, gente. Eu não vou conseguir entrar nisso, porque senão eu vou começar a entrar nos detalhes da história do Brasil, e tem muita coisa. Eu tenho que fazer alguns recortes aqui para a gente fechar dentro do tempo. Mas o Brasil teve uma Inquisição e existem estudos desse material. No caso aqui em Curitiba, tem alguns estudos sobre a Inquisição e bruxos que foram apontados na cidade de Curitiba. Tem ainda preservados, gente, alguns documentos dos julgamentos daqueles que eram chamados de bruxos, tá? Então, é material que não acaba mais. Que se a gente se apaixona, vai atrás, fica só achando coisas cada vez mais interessantes e malucas. É muito legal. Todo mundo aqui está em Curitiba? Você não, né, Bruna? Interior de São Paulo. E como é que a gente tem acesso a esses documentos? Está na internet? Deve ser fascinante. Tem um site que eu gosto bastante, que é o academia.com, que você faz um cadastro lá, tá? Uhum. E você consegue acessar alguns materiais. Se você gostar muito, aí você pode ter até algumas assinaturas, assim. Eu tenho até assinatura, porque eu gosto muito de procurar o que tem lá. E aí tem essas questões dos casos na vila de Curitiba, no caso dos julgamentos dessas bruxas, dessas mulheres aqui. E deve ter mais casos aí em outros espaços brasileiros, é caso da gente procurar e acabar descobrindo. Então a gente teve uma inquisição meio forte aqui no Brasil, gente. E o que que era de apavorar? Era de apavorar que esses mesmos sujeitos que levavam casos de suposta bruxaria para a Inquisição ou de hereges, eram pessoas que faziam vista grossa para outros tipos diversos de abusos, tá? Contra crianças, contra pessoas pobres. Os escravizados, então, gente, vocês não têm noção do que era feito com eles, porque o corpo deles pertencia ao patrão, né? Então, sujeitos totalmente desumanizados. E aí, de repente, alguém lá era julgada por bruxaria porque olhou atravessado pro cara e aconteceu alguma coisa, sabe? Então, é absurdo o desnível moral que aparece ali. Não tem realmente um critério, é totalmente ambíguo, duplo, é revoltante em alguns casos, certas coisas que aparecem, sabe? A bruxa, quem era? Era aquela que selava um pacto com o demônio, geralmente se acreditava que ela escrevia com seu próprio sangue, e ela se tornava serva dele, né? Era sua noiva, estava sexualmente ligada a ele, tá? E essas crenças, o povo pegava e dava uma aumentadinha também, né? E facilmente aquilo se difundia por todos os lugares. E é claro que tinha certas pessoas da comunidade em cima das quais se levantava certa suspeita. Por exemplo, mulher que demorava muito para casar. E assim, mulher que demorava muito para casar, tipo uma menina de 12, 13 anos, ela já estava na idade de casar. Uma mulher de 15 anos, assim, não é casada ainda, já podia levantar suspeitas, tá? Se não se tornasse freira, por exemplo. Que mais? Mulheres que tivessem conhecimentos de ervas e que soubessem curar. Então, outra coisa, mulheres que não tivessem filhos, se desconfiava profundamente delas, tá? Porque não estavam associadas àquilo que se considerava ser uma boa mulher no pensamento da época.
tá? Então todas tinham algum grau de candidatura, assim, de possibilidade de serem tratadas como bruxas, tá? Então vamos ver mais uma aqui, por favor, Thaís. No Brasil, então, viúva era um problema, curandeira, rezadeira, parteira, tá? Conhece erva medicinal? Essas aí eram os primeiros alvos, né? Ah, metida essa bichona, deve saber de alguma coisa, pode estar relacionado. Se ela sabe curar, né? Uma doença que ninguém, que o médico não sabe, o que mais será que ela é capaz de fazer? Ir para o mal, né? Então gerava medo e desconfiança desse poder inalcançável, digamos assim, incontrolável. Mais um, por favor. Então, o primeiro caso, a primeira personagem feiticeira que eu vou trazer da literatura brasileira é uma personagem do conto A Feiticeira, do Inglês de Souza. O Inglês de Souza, Herculano Marcos Inglês de Souza, ele é um escritor talvez pouco conhecido, que ele é do Pará, tá? Mas ele foi um dos primeiros a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ele foi a cadeira 28, ele é um dos fundadores, tá? E aí que tá, gente, ele foi considerado por alguns o introdutor do naturalismo na literatura brasileira. Só para lembrar, o que é o naturalismo como escola literária? O naturalismo ele está associado a todo o movimento de cientificismo do pensamento europeu. Às vezes, puxa, mas cientificismo vai falar de bruxa, que coisa louca. Tá mais para romantismo esse negócio de falar de bruxa, é verdade. Mas, gente, veja que tem filiações. É a partir do romance O Coronel Sangrado que ele é associado ao naturalismo. O conto A Feiticeira, ele já não está associado, digamos, tanto a esses aspectos originais do naturalismo, como está o Cortiço, que é o próximo autor que nós vamos estudar, com a personagem bruxa, que é a Paula, tá? Porque tem uma outra proposta, pelo que aparece aqui. Só que o Inglês de Souza, como eu disse, ele é meio que ele é periférico, gente. Quem é periférico não está naquele eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, especialmente no século XIX, ele dificilmente vai ter uma projeção muito significativa. Por quê? Porque é ali na capital, na corte, onde tudo está acontecendo, tá? Só que acontece que o Inglês de Souza ele acaba mudando para o Rio de Janeiro e por isso que ele acaba se inserindo na academia brasileira, né? Acaba, mas depois de uma certa forma, ele acaba sendo esquecido, né? Então, vejam que ele não é tão antigo, ele nasce em 1853, morre em 1918, um pouco antes do início do modernismo, ele morre ainda no pré-modernismo brasileiro, e foi contemporâneo de vários escritores, como o Aloysio Azevedo, Machado de Assis, né, o Lima Barreto, e assim por diante. Vamos mais um ali. A obra dele é Contos Amazônicos, é onde está a... Eu coloquei para vocês lá no Drive, tá? Eu não sei se o rapaz chegou a enviar junto com o link também, o PDF que eu encaminhei com com o conto, A Feiticeira. Então, é considerada uma obra naturalista em alguns aspectos, embora o conto A Feiticeira por temática não seja, tá? E ele tem 9 contos que tratam especificamente de crenças, lendas e mitos da Amazônia, por isso o título, mas tudo focado no Pará, no estado do Pará. Então, o Inglês de Souza, ele invoca questões da Guerra do Paraguai, que estão acontecendo no momento em que ele escreve, em 1893, os Contos Amazônicos, da cabanagem, tá? E outras revoltas políticas que estão acontecendo naquela região, mas principalmente o modo de pensar típico do Pará, que vai ser retratado nesse conto. No Pará, fica muito claro ali pelos contos que existe uma recomendação que não se deve enfrentar feiticeiras ou bruxas, porque elas possuem um poder muito forte, então elas são respeitadas. Não enfrente, tá? Porque depois você pode não conseguir dar conta do que vai acontecer com você. Então, é aquela questão, é uma mulher muito poderosa numa sociedade patriarcal, ela só consegue ter um poder nas sombras, um poder às avessas, tá? Ela consegue ter respeito.
tá? Mas não admiração, não carinho. E o respeito associado a uma ideia de medo. Tá? Então, tem um trecho do Inglês de Souza que eu coloquei aqui para vocês, que diz assim: "Quem nada pode esperar do céu, pede auxílio às profundezas do inferno". Olha só, gente, que questão social que aparece ali, tá? Até porque essas mulheres, essas bruxas do Pará, elas são mulheres caboclas. Elas são indígenas ou mistura de, brancos com mulheres nativas, homens brancos com mulheres nativas, algumas com alguns traços africanos, tá, mas são mulheres não brancas, basicamente. E se digo isso, não por leviandade menciono. Pessoas respeitáveis afirmaram-me ter visto a tapuia, vejam, ela é associada a uma indígena tapuia, a feiticeira do Inglês de Souza, do conto, transformada em pata. Outra característica das bruxas, que já estava mencionada, inclusive lá no Maleus Maleficaram, que nós vimos também, tá? Escrito lá pelos grandes inquisidores, né? O martelo das feiticeiras, ele diz: as feiticeiras se transformam em animais, pelo poder que elas têm do seu pacto, tá? E a bruxa dele também se transforma. Esse trecho é do conto. Ele se refere à bruxa, a feiticeira dele, que é a Maria Mucoim, como uma mulher indígena velha, muito feia e que tem apenas um dente na boca, tá? Então, veja que se associa depois àquela ideia da bruxa lá da Branca de Neve, que tem um dente também na representação, e eu coloquei aqui uma representação de uma mulher que poderia ser associada a essa ideia. Vejam que é uma mulher que, não necessariamente brasileira, mas que ela está numa região de rio, que se associa ao contexto do Pará, num bote, num barco ali, remando, e é uma mulher velha com poucos dentes na boca. A questão de não ter dentes remonta muito à questão social também dessa pessoa, né. É claro que esse negócio de dentista é meio moderno, digamos, de todo mundo ter acesso, né, o comum era as pessoas arrancarem os dentes. Mas no caso dela, ela tinha apenas um ainda, né, que as pessoas mais ricas, e eu estou falando da minha própria família no início do século passado, que iam perdendo os dentes, mandavam colocar dentes de ouro. Eu tinha um tio com a boca cheia de dentes de ouro, era um tio muito rico, né, e aí, claro que as pessoas mais pobres seriam desdentadas. Mais um, por favor. Ó, Maria Mocoim. No conto da Maria Mocoim se unem no conto Feiticeira, em que aparece a personagem Maria Mocoim, se unem vários elementos associados a essa crença e que se percebe da bruxaria europeia. Uma delas é a ideia do bode, que é o Baphomet. Esse Baphomet, eh, era uma divindade adorada pelos pagãos antes da chegada do cristianismo na Europa. Ele é associado a símbolos alquímicos, ele é macho e fêmea, ele está associado à noite e ao bode, tá. E aí o que que aconteceu? A Digamos assim, os cristãos, mais especificamente ali a Igreja Católica, associou essa figura ao mal, a própria representação do diabo, tá. Então o bode é associado a isso. Um filme que vocês podem assistir, se já não assistiram, e que traz, assim, um conjunto dessas várias simbologias, expressões do pensamento e de crença, só que na Europa, é um filme chamado A Bruxa. É o Black Phillip, isso mesmo, exatamente, está ali o Black Phillip, de A Bruxa, que ele é baseado também em algumas coisas do filme de A Feiticeira do Michelet, tá. E ali tem a representação e fala dessa menina muito jovem, que ela passa a representar, ela tem 12, 13 anos, e ela já está muito velha para estar em casa, sendo sustentada pelos pais. E ela começa a gerar desconfiança, né, porque é uma menina que já entrou na puberdade, então, não se pensa: é uma adolescente, tem formação". Não tem isso, você deixou de ser criança, então agora você é mulher, você tem que casar, você vai embora de casa, senão você está consumindo, está dando, prejuízo na comida, né, tá dificultando a vida da família e provocando eroticamente, né, as pessoas ali da família, é assim que a mãe interpreta a existência dela. E ali
Tem muitas coisas interessantes ali, o Black Phillip mesmo, Bruna. Tá, e depois coloquei a figura do gatinho preto, que aparece também no conto da Maria Mucoim. E esse aqui, ó, é uma foto de uma inundação que ocorreu ainda esse ano lá em Belém, no Pará, para mostrar que as inundações são típicas daquele lugar. Então, passa mais um, por favor, Thaís. Só um trechinho aqui que eu queria mostrar. Ah, já entrou no Luiz Azevedo. Pode voltar. Eu queria, se desse tempo, eu quero ler um pedacinho para vocês do conto Maria Mucoim. Tudo bem, gente? Se alguém conseguiu acessar lá no Drive, eh, vocês viram o conto completo, mas é que tem algumas partes que são muito interessantes. O conto começa com a feiticeira dizendo assim: A feiticeira. Chegou a vez do velho Estevão, que falou assim, o conto começa já meio que no meio, tá? O tenente Antônio de Souza era um desses moços que se gabam de não crer em nada, que zombam das coisas mais sérias e riem dos santos e dos milagres. Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma grande mentira, que só os tolos temem o lobisomem e feiticeiras. Jurava ser capaz de dormir uma noite inteira dentro do cemitério e até de passar as 10 horas pela frente da casa do judeu em Sexta-feira Maior. Vejam que judeu para eles, né, nesse pensamento, e a gente vai ter isso no pensamento do Brasil colonial também, é associado a uma figura do mal, né? Pensem que muitos judeus, para se salvar da Inquisição, tiveram que se tornar novos cristãos, né? Se converter o cristianismo para evitar para fugir da Inquisição em Portugal, né, então tem uma história bem difícil aí relacionada aos judeus. Então o tenente Antônio de Souza, gente, ele é alguém que está disposto a, digamos, é um policial, tá, ele está disposto a acabar com as crenças da população local. Tá, e ele não era religioso, ele era uma pessoa totalmente, materialista, que acreditava na ciência, que acreditava nos fatos, nas coisas reais para ele, tá. Então ele desprezava toda a religião. Só que como ele era policial, ele precisou, tá, ir para uma cidade do interior, a convite do Ribeiro. O Ribeiro era o ricaço da região, né, o coronel, o maior fazendeiro do Paranamiri. E resolveu o tenente delegado lá passar alguns dias a fim de conhecer, disse ele, a vida íntima do lavrador à beira do rio. Então, isso combina também com o projeto do Inglês de Souza de contar as histórias típicas do Pará e das pessoas de lá, nessa coletânea de contos que ele faz, tá? E aí o que aconteceu? O Antônio de Souza passava um tempo a visitar os sítios de cacau, conversando com os moradores, a quem ouvia casos extraordinários ali sucedidos e zombando das crenças do povo. Como ele falasse muitas vezes de Maria Mucoim, afamada feiticeira daqueles arredores, mostrava grande curiosidade de a conhecer. Um dia em que caçava papagaios com Ribeiro, contou o desejo que tinha de ver aquela célebre mulher, cujo nome causa o maior terror em todo o distrito. Ribeiro olhou para ele, admirado, e depois de uma pausa disse: Como? Não conhece a Maria Mucoim? Pois olhe, ali a tem. E apontou para uma velha que, a pequena distância deles, apanhava galhos secos. O tenente Souza viu na Maria Mucoim uma velhinha magra, alquebrada, com os olhos pequenos, de olhar sinistro, as maçãs do rosto muito salientes, a boca negra, que quando se abria num sorriso horroroso, deixava ver um dente, um só, comprido e escuro. A cara cor de cobre, os cabelos amarelados presos ao alto da cabeça por um trepa-moleque de tartaruga, tinham um aspecto medonho. Deixa eu só ver aqui que eu acabei mexendo aqui. Que não consigo descrever. A feiticeira trazia ao pescoço um cordão sujo, de onde pendiam numerosos bentinhos. Falsos, já se vê, que procurava enganar ao próximo,
para ocultar a sua verdadeira natureza. Como toda bruxa, ela mentia, né? Ela estava fingindo. Quem não reconhece à primeira vista essas criaturas malditas que fazem pacto com o inimigo e vivem de suas sortes más, permitidas por Deus para castigo dos nossos pecados? A Maria Mocoim, segundo dizem más línguas, que eu nada afirmo nem quero afirmar, pois só desejo dizer a verdade para o bem-estar da minha alma, fora outrora caseira do defunto padre João, vigário de Óbidos. Depois que o reverendo foi dar contas a Deus do que fizera cá no mundo, e severas deviam ser, segundo se dizia, a Tapula retirou-se para o Paranamiri, onde, em vez de cogitar em purgar os seus grandes pecados, começou a exercer o hediondo ofício que sabeis, naturalmente, pela certeza de já estar condenada em vida. Então, ela é dita como sendo a amante do padre, tá? Então isso é outra acusação que fazem, pra ideia dela, né, que ela já era uma pessoa condenada aí. Mas o Antônio de Souza é que não acreditava nessas toleimas, por isso atreveu-se a caçoar da feiticeira. "Então, tia véia, é certo que você tem o pacto com o diabo?" Lá me escapou a palavra maldita, mas foi para me referir ao o caso tal como se passou. Deus me perdoe. A tapuia não respondeu, mas pôs-se a olhar para ele com aqueles olhos sem luz, que intimidam os mais corajosos pescadores da beira do rio. O rapaz insistiu, admirando o silêncio da velha. "É certo que você é feiticeira?" O demônio da mulher continuou calada e, levantando um feixe de lenha, pôs-se a caminhar com passos trôpegos. O Sousa impacientou-se. "Falas ou não falas, mulher do..." E não completou. Como moço de agora, o tenente gastava muito o nome inimigo do gênero humano. Os lábios da velha arregaçaram-se, deixando ver o único dente. Ela lançou ao rapaz um olhar longo, longo, que parecia querer traspassar-lhe o coração. Olhar diabólico, olhar terrível, de que Nossa Senhora nos defenda, a mim e a todos os bons cristãos. O riso murchou na boca de Antônio de Souza. A gargalhada próxima a arrebentar ficou-lhe presa na garganta, e ele sentiu o sangue gelar-se-lhe nas veias. O seu olhar sarcástico e curioso submeteu-se à influência dos olhos da feiticeira. Vou achar aqui. Quiçá pela primeira vez na vida soubesse então o que era medo. Mas não se mostrou vencido, que de rija têmpera de incredulidade ele era. Começou a dirigir motejos de toda espécie à velha, que se retirava lentamente, curvada e trôpega, parando de vez em quando e voltando para o moço o olhar amortecido. Este, conseguindo afinal soltar o riso, dava gargalhadas nervosas que assustavam os japlins e afugentavam as rolas das moitas do cacauau. Louca e imprudente mocidade. Então, gente, vejam, o que que acontece, ele sentiu medo na hora, ele dizia que não acreditava, mas aquilo estava dentro dele, né. E o outro, né, o narrador que está vendo tudo, reconhece no Antônio de Souza toda aquela coragem, aquele desafio, e por um momento por água abaixo, né, a risada dele era nervosa, ele querendo ser debochado, né. Aí o que que acontece? Ele não se deu por resoluto. E ele o que que aconteceu? Ele começou a pensar na tal da Maria Mocoin e disse: "Eu vou atrás dessa mulher, eu vou descobrir qual é o segredo dela. Quero ver onde é que mora essa velha". Aí ele descreve no conto, numa palhoça miserável. Olha, lembra que eu falei que são os pobres e são os miseráveis? Na narrativa de pessoas dignas de toda consideração, se passavam as cenas estranhas que firmaram a reputação da antiga caseira do vigário. Já houve quem visse, ao clarão de um grande incêndio que iluminava a tapera,
a Maria Mucoim dançando sob a cumeeira danças diabólicas, abraçada a um bode negro, coberto com um chapéu de 3 bicos, tal qual como ultimamente usava o defunto padre. Alguém, ao passar por ali, a deshoras, ouviu o triste piar do murucututo, ao passo que o sufocava um forte cheiro de enxofre. Alguns homens respeitáveis que por acaso se acharam nos arredores da habitação maldita, depois da noite fechada, sentiram tremer a terra sob os seus pés e ouviram a feiticeira berrar como uma cabra. Aí eles começam, né, a descrever a casa dela como uma tapera, realmente, um lugar muito, muito pobre, tá? Um lugar difícil de morar. E aí ele chega e vai até a velha e pergunta: "Sou eu, lembra-te de ontem?", desafiando a Mucoim, né? A velha não responde e ele diz: "Eu vim disposto a tirar a limpo as suas feitiçarias. Quero saber como foi que conseguiu enganar toda essa vizinhança. Hei de conhecer de que meios que você se serve." E a Maria Mucoim baixou a cabeça para esconder um sorriso e com uma voz trêmula respondeu: "Ora, me deixe, Branco. Vá-se embora, que é melhor. Não saio daqui sem ver o que tem em casa." E o atrevido moço preparava-se para entrar na palhoça quando a velha, erguendo-se de um jato, impediu-lhe a passagem. Tá, peraí aqui. Eu tô lendo no celular e às vezes sai. Aquele corpo curvado de ordinário ficou direito e hirto. Os pequenos olhos, outrora amortecidos, lançavam raios. Mas a voz continuou lenta e arrastada. "Não entre, Branco. Vá-se embora." Surpreso, o tenente Souza estacou, mas logo recuperando a calma, riu-se e penetrou na cabana. A feiticeira seguiu-o. Aí, tá, ela coloca resistência, fica de pé, né, fica ao lado dele, mas ele não liga, ele continua entrando, tá. Então, aí quando ele começou a se irritar, sabe, e ele agride ela. Tá, ele olha, ele fica com tanto medo dela, do sorriso horrendo, que pega ela por um braço, tá, e acaba jogando ela no chão, tá, ela cai no chão e solta fica machucada, solta gemidos, tá, então só que no final, quando ela tá machucada, ela dá uma risada, faz um riso asqueroso, e aí mesmo que ele fica com mais medo. Olha só, ele vê o quarto dela. Olhem os elementos, gente. Tinha um quarto singular de dormir, o de Maria Mocoim. Ao fundo, uma rede rota e suja. A um canto, um montão de ossos humanos. Pousada nos punhos da rede, uma coruja, branca como algodão, parecia dormir. Ao pé dela, um gato preto descansava numa cama de palhas de milho. Sob um banco rústico estavam várias panelas de forma estranha. Das traves do teto pendiam combucas rachadas, de onde escorria um líquido vermelho parecendo sangue. Um enorme urubu, preso por uma embira ao esteio central do quarto, tentava picar um grande bode, preto e barbado, que passeava solto, como se fora o dono da casa. E aí ele começa digamos assim, e aí ele começa a desconfiar que podia fazer sentido com todo aquele contexto associado à bruxaria, que ela podia ser realmente, e ele passa a desconfiar que o tal do bode era o padre, que ela continuava se encontrando depois da morte, né, então, e ele começa a partir disso, né, ficar com medo da feiticeira. E os bichos começam, ela faz um gesto e os bichos todos começam a ficar alvoroçados dentro da casa, isso tudo vai gerando um medo, né. Aí, o que que aconteceu? Ele não saiu da casa, ele continuou naquela invasão. Aí alguém grita: "Achei-a!". Como eu disse, é uma região de que, alaga, né. Então, o que dá a entender é que a Maria Mucoim, para expulsá-lo de sua casa, ela teria invocado, então, as águas do rio que teriam subido, um fenômeno típico do local, para expulsar o Sousa, né, o Antônio de Sousa. E aí ele era obrigado, né, a nadar, ele foi obrigado a nadar para se salvar,
Só que aí o que aconteceu? Ele começou a gritar por socorro. E aí ele viu uma canoa. A velha tinha ficado lá na casa e tudo, e achou que agora tudo tinha ido por água abaixo, a vida daquela velha, daquela bruxa. Surge uma canoa. Só que não era o ribeiro que estava na canoa trazendo para salvar ele. A cocorada proa da montaria, Maria Mucoim fitava-o com os olhos amortecidos, aquele olhar sem luz que lhe queria trespassar o coração. Tá? Então, quem estava na canoa para pegar ele? Era ela de novo, né? Então, é interessante porque isso é uma construção meio rara do gótico brasileiro, tá? Que vocês vão ver que tem alguns elementos que vocês vão encontrar no gótico lá do Álvares de Azevedo, mas é interessante no momento em que o Inglês de Souza escreve tudo isso. Esse é um conto pouco conhecido, mas tem esses elementos associados ao imaginário da bruxa europeia ali na Maria Mucoim para representar, digamos, uma bruxa do Pará. Alguma coisa, gente, para comentar aqui? Querem falar algum ponto? Já conheciam esse conto? Ele é tão curtinho, sabe? A gente lê em 10 minutinhos, é bem rápido, mas esses elementos aí que tem muita coisa da literatura brasileira que justamente por tratar de assuntos como esse, que eu falei para vocês que são mais subalternos, a gente não fica nem conhecendo, ninguém vai te indicar para ler. Só se tiver uma professora louca, tipo eu, assim, na faculdade, que fica indicando essas coisas. Claro, tem outras professoras que gostam, mas muita gente nem se liga nesses assuntos, porque não é do interesse. Vamos mais um, então. Agora a gente vai entrar no Cortiço, Luiz Azevedo, essa obra super conhecida, tá? Todo mundo já conhece, é uma obra que cai nos vestibulares, então é, digamos assim, muito difundido. A Luiz Azevedo, ficou bem pequenininho esse meu slide, tá? Ele, olha que interessante, ele é um caricaturista, jornalista e romancista e diplomata, que ele é maranhense. E justamente por ser diplomata, ele falece em Buenos Aires, em 1913. Então vejam que ele é contemporâneo do Inglês de Souza, só que muito mais famoso. Esse romance dele, tem vários romances conhecidos, um deles, talvez o mais conhecido, é o Curtiço, no qual o personagem principal é o próprio Curtiço, que é um romance que se situa num período de 8 anos, entre 1872 e 1880, que é o fim do Curtiço, tá? E se passa no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. A gente sabe que no contexto do Rio de Janeiro, o que, que a gente está tendo nesse momento? A gente está tendo uma situação que, veja, 1880, 1872, a gente vive num momento ainda de escravidão no Brasil, de escravização. Tá? Então, nós vamos ser pessoas brancas, mulatas, escravizadas, que vão fazer parte desse roteiro. Esse sim, gente, é uma obra naturalista. Ele está baseado nos princípios científicos do determinismo, do positivismo, e traz algumas ideias de que filho de peixe, peixinho é, que você não pode fugir a quem você é, que se você tá, digamos assim, associado a uma família maldosa, você vai acabar manifestando essa maldade também em algum momento, ainda que você não conheça, você não tem como ser diferente. Então, aparecem algumas ideias nesse sentido. Mas o que é curioso? Mais um, por favor. Paula. Olhem, gente, eu achei esse desenho, achei fantástico, para descrever a tal da Paula do Curtiço, que é uma personagem pouquíssimo trabalhada na literatura, tá? Paula é a bruxa, é também chamada a bruxa. A Paula, o que que ela é? Tá? Ela é descrita como uma das lavadeiras. Todas as mulheres que habitavam ali no cortiço do João Romão, que era o dono do estabelecimento, o dono da venda, e que era amaziado, é o termo que se usa, né, com a Bertoleza, uma mulher que era escravizada e que conseguiu juntar dinheiro, 20 mil réis, para comprar a própria liberdade. O João Romão ficou interessado na grana dela, que não era pouca, foi lá, inventou, que pegou o dinheiro dela, inventou que tinha comprado a carta de alforria e manteve ela lá. E pensou, o dia que eu não quiser mais saber dela, eu entrego. Né? Criou uma carta de alforria falsa e ela vivia como liberta, deu todo o dinheiro para ele. Ele era um pilantra, né? Então aqui é a descrição dessa Paula, que era uma das várias lavadeiras do cortiço.
Ó, seguia-se a Paula, aqui uma descrição de várias lavadeiras na sequência. Uma cabocla velha, veja, olha ali, cabocla. Vejam, é uma mulher também com ascendência indígena, que aparece ali, ligada às ideias de feitiçaria, tá? Meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Veja, ela era útil. O respeito era pela utilidade daquelas pessoas em situação de extrema pobreza que jamais teriam dinheiro para pagar um médico, tá? Era extremamente, olha, a descrição feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos lisos e escorridos. Lembram da Canídia, gente? A feiticeira associada à figura do cão também, tá? A questão dos dentes pontudos, tá? Então tá aí, ó, essa retomada de alguma forma desses escritores extremamente cultos da tradição ocidental na construção da imagem dessa feiticeira. Só que era o quê? Digamos assim, essas feiticeiras que aparecem na literatura grega ou na literatura latina, elas podem ser consideradas estrangeiras, tá? Ou associadas ao Oriente. Aqui ela é associada ao elemento nativo, ela é uma cabocla, é ligada a uma ideia de ser indígena, tá? De tradição da terra. Mais um ali, por favor, por isso os cabelos lisos, escorridos. O nome dela era Paula. Paula receitava remédios, era parteira e fazia abortos também. Ou seja, o Aloysio Azevedo diz: abençoadas drogas que a bruxa dera à Bertoleza nas 2 vezes em que esta se sentiu grávida do João Romão. Quem está falando isso? O próprio João Romão. Ele não queria ter filhos, né, com a Bertoleza, a escravizada ali. Ele só queria o dinheiro dela. Então, de novo, né, a Paula sendo útil para manter uma ordem corrompida ali, que era a ordem do cortiço, tá? Mas enquanto atendesse, se tornasse funcional naquele meio, estava tudo bem que ela se mantivesse ali, tá? Ela não vivia disso, ela era lavadeira, mas prestava serviços, digamos, em prol da saúde daquela comunidade. Paula ensinava feitiços. Olha o Azevedo falando. A cabocla disse-lhe que se banhasse todos os dias e desse de beber a seu homem, no café pela manhã, algumas gotas da água da lavagem. Tá? Então ela era feiticeira e ensinava feitiços de amor. A gente já vai ver agora no próximo slide o contexto em que ela ensina o feitiço, tá? Vamos passar mais um, por favor, Thaís. Olha aqui, ó. A Paula também, ela era cartomante. Ela fazia leitura de cartas, assim, ó. Piedade é uma das lavadeiras. Essa Piedade é uma mulher portuguesa branca, cujo marido se apaixona por outra personagem famosíssima do cortiço, além da Bertoleza, que é a Rita Baiana. A Rita Baiana era a mulher sensual, mulata, maravilhosa, que dançava, tá? E fazia com que todos os homens se apaixonassem por ela. E aí, uma dessas mulheres brancas, a Piedade, ela vai lá falar com a bruxa porque o marido está caidinho pela Rita Baiana. Então, Piedade agarrou-se com a bruxa para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse o seu homem. A cabocla velha fechou-se com ela no quarto, acendeu velas de cera, queimou ervas aromáticas e tirou sorte nas cartas. Depois de um jogo complicado de reis, valetes e damas, que ela dispunha sobre a mesa caprichosamente, a resmungar a cada figura que saía do baralho uma frase cabalística, declarou convicta, muito calma, sem tirar os olhos das suas cartas. Ele tem a cabeça virada por uma mulher trigueira. É a Rita Baiana, né? Uma mulher morena. Então, aí depois, na sequência, ela acaba ensinando um feitiço para essa mulher, para ela segurar o marido, né? Para que ele não perca pela outra mulher. Outro fato interessante é o seguinte: a bruxa Paula, o que acontece? Ela acaba enlouquecendo, ela é tratada como alguém já que ela é perturbada das ideias. Tá? Isso é uma coisa
que não tem como abrir mão de falar, né, que as pessoas, os subalternos, eles sofrem tanta opressão, passam por tantos problemas relacionados a racismo, pobreza, violência, todo tipo de discriminação e subalternidade, que obviamente que isso afeta emocionalmente algumas pessoas e elas passam a ter problemas psicológicos, né, problemas mentais. E a Paula, ela é tratada como alguém que poderia vir a ter problemas mentais, de alguma forma, tá. Isso não é dito, mas é tratado pelo olhar, pela forma como ela se relaciona, pelo silêncio exagerado. E aí, vejam aqui, isso aqui já é no final, se eu não me engano é o capítulo 16 do Cortiço, em que por mais de uma na primeira vez já tinham tentado incendiar o Cortiço, mas tinha sido, acho que era o Olho de Gato, que era o nome de um dos moradores de lá, mas ele não tinha conseguido. Na segunda tentativa, eles conseguem incendiar o cortiço, mas a Paula é a pessoa que coloca fogo lá. Então é dito assim, ó, na figura aqui debaixo do slide aparece uma representação de quem seria essa bruxa, tá? Olhem o olhar, a cara, os dentes. A bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, e isso é uma característica do Aloysio de Azevedo, atribui características e palavras que são usadas em relação aos animais para os seus personagens que viviam no cortiço, numa tentativa mesmo escancarada de animalização, tá? A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. Ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca. Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que bateu rapidamente, sepultando a louca no montão de brasas. Tá, então ali ela causa esse fogo e ela, de uma certa forma, ela gosta de ver tudo aquilo, ainda que seja o ambiente em que ela está inserida. Mais um, por favor. Ai, que já são as referências. Gente, o que que vocês observaram em relação a essas 2 bruxas, a Paula e a Maria Mocoin? Quem poderia comentar o que que teria de similaridade e diferença entre elas? Alguém arrisca? Pobreza, a aparência, marginalidade. Exatamente, são similaridades. Tá, as 2 com conhecimento de ervas, sendo que a Maria Mocoin ela tem um conhecimento maior, digamos assim, de poderes, né, porque ela invoca as águas, né, para afogar tudo, né. E a Paula, ela com as próprias mãos coloca fogo. A Paula tá mais para alguém que tem conhecimentos e a Maria Mocoin para feiticeira mesmo, né, dela atrair. Agora, observem uma coisa, são feias, é verdade, as 2 são tratadas como feias demais, são velhas, são de origem indígena. Pobres, né, que nem disse a Bruna. Que mais, gente? Nos 2 casos, não sei se vocês observaram, mas as bruxas, elas terminam com o ambiente que as oprime de uma certa forma, né. Conhecimento de ervas, exatamente. Enquanto a Maria Mucoim, ela termina, digamos, com o mundo por meio do fogo, a Paula, ela evoca, pela água, a Paula evoca o fogo. As 2 trazem, digamos, essa limpeza, essa purificação do ambiente, tá, mas se associa também ao imaginário das, punições que eram feitas com as bruxas, né. Na Inquisição, quando eles queriam questionar, como é que a gente diz, gente? Fazer um inquérito com as bruxas para ver se aquilo que diziam delas era verdade, uma das técnicas era o afogamento, né. Lembra aquilo que eles jogavam a mulher num rio?
Se a mulher se afogasse é porque ela era inocente, se ela boiasse é porque ela era culpada. Então ela não tinha como. E aí, se ela fosse culpada porque tinha boiado, ela ia ser morta de uma outra maneira. Então não tinha saída nesse método, tá? Ou senão elas eram queimadas. Tá? E aí, o que que acontece? É exatamente, a Bruna falou, ó, são descritas por homens, os detentores do saber. E o que que é interessante, gente? Elas são úteis, mas são temidas. Temidas, tá? Esse poder delas, tá? Ao mesmo tempo, coloca elas numa corda bamba, tá? Num limiar, que elas sabem que é extremamente frágil esse poder. Esse poder que se exerce nas sombras, que diz assim, mas também é um poder, mas é um poder de fragilidade, que não te dá garantias, tá? Tem todas pela questão da opressão social e a ideia da resistência dos oprimidos, né? Às vezes, por exemplo, se for pensar que algumas situações que estão associadas à negatividade como comportamento, a ideia do, por exemplo, do aborto e do suicídio das pessoas, digamos que estão numa posição mais privilegiada, muitas vezes, costuma ser associado, no caso aos oprimidos, como saída, às vezes, para sua condição de opressão. Ou seja, o estar na sombra, o estar numa condição de desempoderamento, em alguns casos se associa à ideia de optar pela morte como espaço de escolha dessa morte. Tá? É uma coisa muito pesada, muito triste, mas fala desse viver nas sombras, do viver ao contrário, pela sua condição de exclusão social. E isso é muito grave. Você queria falar, Bruna? Tinha aberto a câmera. Não sei se queria. Não, professor, não, abri sem querer. Ah, então tá certo, tranquilo. Pessoal, querem comentar alguma coisa? Já conheciam a. Claro, o Curtiço, imagino que já tinham lido ou conheciam, né? Mas já tinham prestado atenção nessa personagem Paula, na bruxa? Não sobre essa nova ótica agora, né? Sobre essa nova percepção de enxergar a mulher, o contexto da mulher bruxa. Tem que reler agora, perceber de novo, né? Dar uma lente nova para gente reler essa literatura. Reler a literatura com as bruxas, com essa lente nova, vai dar uma nova perspectiva, uma nova visão. Muito, muito legal. E é interessante por ser justamente o Luiz Azevedo, um escritor naturalista, em que ele lida com estereótipos, porque a obra do Curtiço ela tem toda uma crítica que está associada ali, né, aos papéis e às ações das pessoas, dele ter colocado uma mulher bruxa entre as lavadeiras, né? Na representação dos pobres. Claro, tem algumas pessoas ali que são de classe mais alta, que daquele pessoal que mora nos fundos, né, no sobrado do João Romão e tudo, então tem a presença dos mais ricos ali também, mas a bruxa vai estar entre os pobres, né, entre os moradores do cortiço, né, e não em outro espaço. E realmente é uma personagem que, digamos assim, você consegue poucos artigos que falem sobre ela, né, nessa pesquisa que a gente vai fazendo ali, ela aparece pouco. E da Maria Mucoim, vocês já conheciam o Inglês de Souza? Não, né? Você conhecia, Thaís, o Inglês de Souza? É um escritor assim tão, né, que ele passa de desconhecido, já tinha ouvido falar, mas tipo, ele não é assim, digamos, de grande projeção. Mas vale a pena a leitura dos contos amazônicos, não só dela, mas dos outros contos todos curtinhos que aparecem ali, para mostrar o estereótipo dessas pessoas no ambiente cultural do Pará. É realmente uma experiência diferente, assim, compensa. E aparecem outras figuras e representações de mulheres também,
associadas, digamos, a esses papéis pré-estabelecidos, mas que contrasta no contexto da descrição da cultura local, porque o que ele faz? Ele traz esses estereótipos de uma certa maneira também, só que ele associa a cultura do Pará e mostra o pensamento cultural a respeito, por exemplo, de certas representações femininas. A mulher que não casou, e é interessante, é um outro olhar, né, que a gente também não costuma ver tão tradicionalmente na literatura. É, né, e especialmente em outros estados, assim, que a gente acaba não vendo. Oi, Bruna. Professora, eu tenho aqui um oráculo das deusas nativas, são da mitologia, né, da mitologia nativa brasileira, dos indígenas, e algumas delas, assim, as características que são de bruxas. São de bruxas. Eu não sei se tem alguma literatura onde elas estão presentes, tipo a Jurema. A Jurema é uma bruxa, tipo, é uma entidade brasileira que é uma bruxa, não assim, eles não dão o nome de bruxa para ela, né? Mas eu não sei se tem alguma literatura onde elas estão presentes. Tem o Daniel Munduruku, não sei se vocês já ouviram falar. Eu Ele é conheço. Conhece, ele é de uma. Eu pensei nisso agora. Ele mora numa cidade aqui do lado. Ele foi até candidato a prefeito da cidade aqui. E ele tem tipo um vasto acervo de literatura indígena brasileira. E eu vou tentar pesquisar isso com ele, se tem assim, alguma representação da bruxa na literatura. Fiquei expandindo o horizonte agora. No caso aí, dessa feiticeira, Jurema, é algo para pesquisar. Eu fico pensando, gente, se alguém se propuser a fazer um trabalho sobre essas feiticeiras mesmo, assim, nativas, gente, eu vi um trabalho muito lindo de mestrado, de doutorado, fica uma coisa muito legal. Mas teria que antes, para montar o projeto, justamente fazer esse levantamento aí buscar. Jurema tem como um rito também, né? Ali do Cerrado. Isso é o nome, inclusive, de uma religião, que eles cultuam a Jurema. A Jurema, no caso, seria a. Tem essa entidade, mas ela pertence a um espírito em pé, que seria a árvore, Jurema. Olha, Tem a Jurema preta, tem a Jurema branca, que são árvores, né? sim, Árvore sim. e árvore Jurema branca, e eles. E a religião deles é a Jurema. É mais comum lá no Nordeste do que aqui mais para os sudestinos. Ó, Sul. a Thaís está lembrando que no Iracema faz menção a essa árvore, a Jurema. Em Iracema, eu acho que faz mesmo. E tem a bebida também. Eu conheço também Jurema como entidade da Umbanda mesmo, né? E, mas talvez tenha muito mais coisas aí para a gente ver e conhecer sobre ela. Fiquei curiosa, até de ver o teu baralho, Bruna, também. Tem aqui, peraí, só um Mostra minuto. aí para nós. Gente, tem tanta coisa, sabe? E às vezes a gente não conhece mais a fundo ou em detalhes essas questões das nações indígenas, né, da nossa própria terra. Você queria estudar sobre isso também, né, Thaís? Você estava procurando alguma coisa nesse sentido? Queria ver sobre literatura indígena, sobre divindades femininas indígenas. Ó, a Thaís gosta bastante. Olha que lindo esse baralho. Ele é Que lindo. E lindo. toda a renda dele foi revertida para mulheres indígenas, ó. Que lindo. Aqui tem uma história da Jurema. Diz a lenda que Jurema foi encontrada por Tupinambá, que a criou aos pés da árvore Jurema, razão dela ter este nome.
Jurema cresceu e se tornou uma índia forte e valente que virou líder da sua aldeia. Reconhecida pela sua coragem, não temia nenhum mal. A jurema preta também é uma árvore sagrada para várias etnias do Nordeste, e dela são usadas a casca e a raiz para preparar uma bebida usada nos rituais, principalmente entre os Gês e Tapuias e Cariris. Para os Cariri Chocô, a jurema é habitada por Encantado, mensageiro de Sonsê, ser divino que faz os Cariri Chocôs viajarem para o passado e futuro. Pela sua representatividade enquanto planta sagrada dos povos originários e como símbolo espiritual de religiões brasileiras, onde é considerada uma entidade, a deusa das matas foi escolhida para ser a guardiã desse oráculo. Que linda! Nossa, que coisa linda! Muito lindo! Bruxa da mata. Eu estudei, é maravilhosa. E tem várias outras deusas aqui que, tipo, eu nunca tinha ouvido falar, porque a gente ficou ouvindo falar sobre deusas, bruxas europeias, mas... E as nossas, né? E as nossas? Iebabeló, Que linda, olha ali. Botixatonian, Bem bonita também. números, assim, eu não tinha nem ideia disso. Eu fiquei... Tá bem legal. Nossa, depois puder, vou procurar esse baralho. Pessoal, a Beatriz teve que se retirar, tá, gente? Quer falar, Que- Rubens? Quero. Eu levei uma fala um dia na aula, falando, eu tive minha bisavó, descendente de Índia, de índios, né? E ela, na vida dela, ela conta, né? Contou, e a gente sempre escutava isso, depois contado pelo meu pai, ela fazia parto, ela era parteira. E ela morou no interior de Minas, a gente é de Minas, né? Minha família toda é de lá. E ela morava no sítio. E como ela fazia o parto, o pessoal da redondeza, quando tinha alguém na família que iria ganhar neném, ou que sabia que estava grávida, ia lá no sítio do meu bisavô, e para combinar com ele, com ela, para ela fazer o parto. E daí, assim, sem saber data, sem saber nada, né? Na época, e veja, início do século passado, eu acho que ela era de 1910 que ela nasceu, né? Então, o que ela fazia? Ela conversava com o marido, perguntava algumas coisas, e daí perguntava o nome dela, da mulher que estava grávida, ou da filha, ou da esposa, né, de quem tinha ido pedir, e ela ia fazendo um trançado, umas bolsinhas, que depois, quando eu já era menino, meu pai me mostrou uma caixinha de madeira e falou, ó, isso eram os patuás da tua bisavó. Eu falei, e o que era patuá? Aí ele abriu a caixa e me mostrou. Como era muito velho, muito antigo, aqueles patuás já estavam se abrindo, de tão velho, as linhas já estavam quebrando. E esses patuás eram o quê? Era um pedacinho pequenininho de tecido costurado, e meu pai falou assim, e tua bisavó, ela ia fazendo orações, intercedendo pela mulher. E dentro desses patuás dava para ver folhas de campo dentro, em alguns, em outros tinha transcrição que não deu para ler, dava para perceber que era algo assim num papel escrito, e em outros papéis eram bem dobradinho, como se fosse pedaço de uma revista, ou de uma oração, ou de um cântico, alguma coisa assim. E aí o mais impressionante é meu pai contando, tua bisavó, o nome dela era Ana, então chamava ela de Dona Ana.
Dona Ana Donana, esposa do pai Chico, porque ele era Francisco. E daí falou, ela acordava de madrugada, um determinado dia, e falava assim, Chico, arruma o cavalo que a filha do fulano de tal vai ter neném hoje. Ele ia para o celeiro, arrumava o cavalo, ela subia no cavalo e eles iam até o sítio e ela estava em trabalho de parto. Nossa. E não sabiam, assim, o que era aquilo de tão sobrenatural que lhe avisava. Mas depois a gente até percebeu, né? Assim, aquela intenção de ficar orando, de ficar rezando, intercedendo, construindo aquele patuá, costurando pela moça que ia ganhar neném. Então, veja, de certa forma, tem uma relação muito forte com o místico, né? De algo muito verdadeiro. Assim, não foi uma vez, foram várias vezes isso. Que Né? lindo. Delas ter sido avisada que era para ir lá, que ia ganhar o neném naquela noite, naquele dia. Eu só queria falar isso, né? Você é bisneto de bruxa. Pode Que ser. legal. Vou interromper aqui só a gravação, gente. Mas, nossa, muito legal.